Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão diária do índice, dia 14 de maio, sexta-feira. Tá? Então vamos lá, vamos entender como é que foi esse dia. Tá? Abertura. Vamos lá. O que a gente teve no dia anterior, no dia 13? Ó? Uma ampla subida, uma correção não saudável, uma subida, né? Um dia tanto quanto complicado. Né? Primeira coisa que a gente tem aqui, bom, tem uma. Bom, não gostei aqui. Deixa eu botar aqui, ó, a gente tem o quê? Uma resistência, né? Olha lá, resistência, resistência, resistência. Então a gente tem uma situação que o índice, ele abriu como? Abriu rompendo uma resistência, ó. Rompendo uma resistência, aqui também é o quê? Abriu o semanal, né? Então o que a gente pode até fazer, ó, no início do dia, aqui ó, se a gente tem um fundo e tem um topo, né? Retraiu, veio, né? Então a gente tem um pivôzão de alta confirmado aqui. Se a gente tem um pivôzão de alta, eu posso deixar traçado aqui como primeiro alvo. Perfeito? Então, abertura do mercado, o que a gente faz? A gente não faz nada. Olha lá. Fica aguardando, olha lá. Veio, veio, veio. 9,45. Pegou no primeiro alvo. Pegou no primeiro alvo. Tá? E vamos ver até onde foram as 10 horas. 10 horas, até mais ou menos aqui, né? Então, o que a gente tem de movimento do dia? O dia, ele iniciou assim, ó. Fundo, topo. Corrigiu, rompeu, né? Fundo, topo, fundo, corrigiu. Então, o que ele fez aqui, ó? Desse movimento aqui, ó. Isso aqui é um pivô. Um pivô saudável que foi confirmado onde? Foi confirmado aqui, ó, nesse cara. Então, pivô do dia, né? Primeiro alvo aqui não pegou por 40 pontos, né? Mas lembrando que ele também teve aqui e depois aqui, tá bom? Então, o que eu consigo observar também aqui, ó, 10 horas, ó, o candle de abertura do mercado. Deixa eu desenhar aqui o range inicial, acho que é aqui, né? É. 9,45, 50, até 10 horas, ó. Isso aqui é o range inicial, ó, tá? Ó, e o que eu vejo, ó? A gente vê, ó, rompeu, né? Rompeu o range, fez um pullbackzinho e veio onde? Fundo, topo, olha lá. Gravou aqui por 30 pontos. Primeiro alvozinho desse espelhamento, ó. Mas de forma geral, a gente está trabalhando onde? A gente está trabalhando aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Rompeu, ficou, voltou para dentro, né? Está trabalhando aqui, ó, veio, perdeu. Então, o que a gente faz? A gente faz a extensão desse movimento. E se o movimento não está limpo, se o movimento está feio, a gente guarda uma estrutura. Por quê, ó? Porque a gente passou o dia inteiro, o dia anterior inteiro, ó, sambando pela média de 200, né? A gente não tem uma situação de alinhamento das médias. A gente tem aqui a média de 8, média de 20, de 50, de 80 e 200. Mas a gente tem um realinhamento, mas a gente não tem um teste saudável nas mesmas. Tá bom? Então o que acontece? Vamos ver, olha o nível de volume, né? Abertura do mercado americano, veio, caiu. E agora eu chamo a atenção aqui, ó. Não consigo entender direito o que está acontecendo. Mas para mim é muito claro que eu fiquei aqui, ó. Que eu fiquei preso aqui dentro. Ela tentou romper, não conseguiu, veio no fundo, ó, tentou romper, veio, voltou, testou o topo, voltou, testou o topo, reverteu, tá?
Isso daqui já é um sinal, porque ó, tô sambando pela VWAP, né? Veio, testou novamente, deixou um candle de reversão e principalmente, ó, perdeu esse cara, ó, perdeu esse cara. Então aqui já posso pensar em ter uma vendinha, tá? Teve uma pancada, né? Não perdeu o fundo? Não perdeu o fundo. Então o que a gente vem? A gente vem carregando, tá? Legal, ó, veio, né, rompeu o fundo, veio, testou uma vez, testou duas, não rompeu, ó, tá lá naquela região, tá? Deixou um candle de dúvida, sem volume nenhum. Isso aqui é aquela oportunidade. Quando aparece, normalmente a gente fala, não vou pegar porque é fácil de ser estopado. Realmente é fácil, mas quando a relação risco-retorno dela, ó, 80 pontos para 200, pelo menos um para 3, né? 240, 250. Tá. Mas até o momento, o que a gente teve? Aqui a gente não teve nada claro. Nada muito claro. Tá bom? Problema, né? Problemão. Tá? O que eu observo logo em seguida? Ó. Consegui romper esse cara. Mas olha só, quem que rompeu foi quem? Ó, esse cara aqui, ó, olha o volume dele, né? Foi esse cara aqui. Então eu tenho uma situação aqui, ó. Opa, o que é isso? Ó, bom, para começar, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, ó, né? O que eu tenho? Tenho o pivô de baixo, topo, fundo, né? Olha só, fiquei dentro desse cara, ó, tentei, ó, quem que confirmou o rompimento, ó, foi lá, testou uma vez, testou duas, veio, testou o fundo, não rompeu, ó, foi lá, testou o topo, reverteu, né? E olha que interessante, a gente veio acompanhando as médias, e agora a gente tá numa situação estranha, né? Que situação que é essa? Média de 80 ascendente, média de 20, média de 8, média de 50, uma média de 50 cortando aqui, ó, né? A gente precisa de um alinhamento para alguma coisa, tá? Vou apagar esse fibro, tá? Ele não me serve para muita coisa e eu tenho aqui, eu tenho esse suporte aqui, ó, que eu estendi, ó, né? Tem suporte, já estendi, né? Tá, tive uma ignição, né? Olha lá, compra de ignição contra a VWAP, quem sabe, que me acompanha, sabe que eu não sou muito a favor de operar, eu não gosto muito, né? Por quê? Porque tem que romper, tem que fazer um pullback, outra, a VWAP não está servindo para nada, né? Mas entrou venda, rejeitou, veio, rompeu o candle, daí perdeu a mínima, voltou, né? Testou e finalmente perdeu o candle, tá? Rompeu o candle e, né? Rompeu o candle com volume, rompeu um cara, tá? Então, aqui deu mais uma entradinha de venda, mas o que a gente já vê? A gente já vê que o dia tá complicado. A gente tem os dias direcionais e os dias não direcionais. Esse é um exemplo claro de um dia não direcional. Indo a muito custo, né, esperando um realinhamento. Esse é aquele dia que a gente já vê que quando não tem muita direção, a gente já sabe que no gráfico diário ele vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Fazer um candle de dúvida, talvez um corpo até um pouco maior, né? Mas a gente já sabe que vai ser uma situação desse tipo, tá? Mas de qualquer forma, se a gente tem um topo, se a gente tem um fundo, tem um topo, a gente tem um fundo, a gente tem um pivô, o cara confirmou o pivô, ele pode ser violado, mas não pode ser perdido, né?
confirmou o pivô, só cutucou, né? Ó, foi do primeiro alvo, né? Foi lá, violou, voltou, né? De novo e veio no segundo alvo, tá? Perfeito? Da mesma forma que se eu fiquei trabalhando dentro de um candle, eu também posso fazer o espelhamento do mesmo. Olha lá, posso fazer o espelhamento do mesmo. E também na hora que eu rompi isso daqui, eu tenho toda a pernada de baixa para fazer. Acho que é aqui, né? Olha lá, não pegou por quanto? Por 20 pontos, tá bom? Fundo, olha lá, e as médias, né? Tudo meio embaralhado ainda, tá? Fundo mais alto. E aqui eu chamo um pouco de atenção, que é o que? Fundo, né? E fundo mais alto, né? Praticamente o mesmo nível do estocástico. Mas o que que tem no IFR? Ó, sobre vendido, né? E o que que tem no MACD? A gente vê um pouco, muito pouco de divergência, né? Mas, tá? Leitura complicada. Tem uma ignição, deixa eu trazer para cá, né? Tem uma ignição aí. Andou quantos pontos até o momento? 1.200, andou bastante, né? A gente olha para esses candles aqui, a gente pensar, são pequeno, não, olha lá, 300 pontos, isso, né? Bastante, né? Um cara de ignição aqui de 370 pontos, né? Tem compra aqui, olha, o cara quiser arriscar, né? 3 horas é a hora de entrada de volume, a gente tem um fundo mais alto, né? Observa que a gente não foi nem no alvo desse espelhamento, né? A gente tem um candle de ignição, outro candle de ignição, rompimento da VWAP, né? Que o primeiro pullback. O que é o primeiro pullback? O primeiro candle que tem a máxima menor que a máxima anterior e a mínima menor que a mínima anterior. E aqui novamente o segundo candle de pullback, tá? Uma igniçãozinha. Então o que a gente tem? A gente já tem algum pivô? Olha, eu acredito que ainda não, mas a gente pode traçar esse espelhamento, tá? E se a gente rompeu isso daqui, ó, né? A gente tem o primeiro alvo e a gente tem o segundo alvo, né? A partir do momento que a gente rompeu essa região, tá? Lembrando que aqui, ó, suportezão, né? Suporte, perfurou, opa, deixa eu tirar aqui, né? Suportezão, perfurou, né? Rompeu, fez um pullbackzinho, ó, rompeu o topo anterior, né? Fez um pullback exatamente, ó, tem esse espelhamento, tem o primeiro alvo, o segundo alvo, então quem pegou aqui ficou 370 pontos, fácil, tá? Após isso, já são que horas? Aproximadamente 3h50, né? O mercado começa a ficar como ele fecha aqui. Então, agora vamos desenhar na tela como é que foi o candle do dia. O candle do dia, se ele abriu aqui e fechou aqui, ele é isso daqui, né? Qual que foi a máxima? Vamos pegar mais ou menos aqui, ó. Se a máxima foi aqui e ele fechou ali, isso aqui foi a máxima, né? Já que foi a mínima, foi isso daqui, né? Então, tirando o zoom, o que que a gente tem? A gente tem um doji ou um candle de indecisão, tá? E isso faz parte do processo, nem todo dia é um dia bom de operar, a gente tem que encontrar as oportunidades que a gente encontra no dia, né? Então, ó, arriscado, né? Aqui, arriscado, e aqui pra mim a única oportunidade técnica, né? Porque, ó, um rompimento, um pullback bem caracterizado, né? Até vindo pelas médias, tá?
E depois, teve mais alguma entrada? Olha, eu enxergo alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa aqui, porque, ó lá, né? Tive um candle de rejeição, ó, ficou trabalhando, tentou romper, não conseguiu, né? Não veio testar, ó, veio, testou, veio aqui, tem uma entradinha aqui com um alvo aqui em cima, mas muito arriscado e horário muito avançado para uma sexta-feira, tá? Então dessa forma encerro aqui, dia 14 de maio. Muito obrigado a todos e um forte abraço.